Todo projeto educacional tem como princípio básico o ideal da mudança do ser humano em relação à produção do conhecimento. Nesse sentido, pensar a educação como forma de elevar a consciência do sujeito às formas do saber rigoroso significa pensar em uma educação para toda a vida. Fato que assevera a importância de uma concepção pedagógica que leve à formação do estudante em sua totalidade e como esses pressupostos epistemológicos transparecem em um conteúdo didático mediacional. Por essa razão, quem elabora o conteúdo do material didático deve levar em conta a produção do saber crítico que tenha como base a totalidade científica e atenda às necessidades institucionais da missão com as necessidades dos alunos no seu processo de aprendizado. Alguns fatores são importantes para que esse processo de produção tenha sua efetividade. Primeiro, devemos levar em consideração o ideal do saber produzido, ou seja, aquilo que é base do conhecimento do professor. Segundo, aquilo que faz parte do seu referencial teórico, ou seja, as bases conceituais e epistemológicas que o educador se identifica para traduzir o seu conhecimento em base científica. Nenhuma produção tem sua efetividade concretizada se essas duas condições não estiverem de fato concatenadas entre si. Assim, o conteúdo produzido por essa instituição tem primado pela qualidade e pela rigorosidade dos seus conteúdos. Essa questão, para os processos pedagógicos, em especial para a educação à distância e para a concepção de uma educação para toda a vida, é condição sine qua non no que tange o ideal da missão e a formação do sujeito crítico e problematizador do seu contexto histórico. Nada substitui essa condição, porque estamos levando em consideração o que a humanidade já produziu de conhecimento e o que ainda podemos produzir. Por outro lado, é evidente que o material didático não seja um fim em si mesmo. Pelo contrário, ele é um caminho que possibilita a abertura das portas para as demais formas de saber. Isto é, o seu conteúdo é de mediação e não de engessamento, o que significa que o aluno, quando de posse desta ferramenta, poderá buscar outros referenciais pelos quais o próprio material lhe direciona. Do ponto de vista das concepções pedagógicas, quando pensamos em uma educação emancipadora das questões sociais, não podemos nos esquecer que a análise é a questão importante de toda e qualquer concepção. Isso significa dizer que não é possível pensar em uma sociedade transformada se com ela não pensarmos a transformação da consciência do sujeito. Nesse ponto, o objeto da pesquisa precisa dar condições para que o sujeito seja instigado às formas de produção de conhecimento. Esse é o fundamento que buscamos na produção e na equalização de nosso material, uma vez que o objetivo está em trabalhar o sujeito da praxis, que transforma a realidade na medida em que conhece os principais fundamentos da ciência e da realidade qual vive. Podemos dizer, nesse sentido, que toda a produção do saber pedagógico proposto no material didático busca, no primeiro momento, considerar a história, que é o fator fundante de todo o conhecimento humano. E, no segundo momento, as necessidades do sujeito em aprender a diluir esse saber e transformá-lo em realidade. Apesar de que tudo que é sólido se dissipe no ar, nada substitui aquilo que conhecemos, no tocante às análises sobre as teorias pedagógicas, uma vez que é essa a contribuição que podemos retransmitir na constituição do que produzimos e oferecemos para os alunos. Dentro deste conteúdo, a questão da aprendizagem é colocada como fator determinante, ou seja, sem o conteúdo adequado não há aprendizagem possível. Nesse sentido, alinhado ao conteúdo, estão as competências necessárias que auxiliarão nesse processo de organização e sistematização de todo o processo pedagógico proposto para o material.